Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais um webinar AEA Educação Continuada. Eu sou o Cristiano, da AEA. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, seja quem já está nos prestigiando há algum tempo, ou seja quem está aqui pela primeira vez. Para quem não conhece a AEA Educação Continuada, somos uma empresa que completou 30 anos de mercado agora em 2023, especializada no ensino, atualização e desenvolvimento profissional nas áreas de arquitetura e urbanismo, engenharias e construção civil, além de gerenciamento de facilities e propriedades. Como tal, o nosso trabalho consiste em oferecer conteúdos atualizados e proporcionar e promover o relacionamento no setor. Para isso, a gente oferece cursos, treinamentos e eventos nos mais variados formatos, considerando que existe de melhor e mais moderno em termos de conceitos, ferramentas, metodologias e tecnologias, tudo em conformidade com as leis e normas vigentes, e apresentados por profissionais conhecidos e reconhecidos, utilizando diversos recursos e modalidades, desde turmas regulares abertas, podem ser presenciais, online ou híbridas, até o desenvolvimento de programas customizados, sob medida, de acordo com as necessidades e interesses específicos do contratante. Tá? Bom, hoje o tema do nosso webinar aqui será construção modular. Esse é o terceiro webinar da série de 5, que antecede a realização da segunda turma do nosso curso Construção 4.0, Industrialização, Inovação e Tecnologia. Os dois primeiros webinars estão disponíveis e podem ser assistidos no canal do YouTube da EA. O primeiro deles abordou os caminhos para a industrialização da construção e o segundo tratou de inovação na construção. Falando um pouquinho sobre o curso, em sua segunda edição, revista e ampliada, é coordenada pelo colega engenheiro Paulo Oliveira, CEO da Aratal Modular, e será realizado entre os dias 2 de agosto e 4 de dezembro de 2023. Serão 130 horas de conteúdos, online e ao vivo, 2 vezes por semana no período noturno, com gravações e materiais disponíveis em nossa plataforma por todo esse período. O objetivo é trilhar os caminhos para a industrialização da construção, percorrendo conceitos e ferramentas como desempenho, pré-construção, fast construction, lean construction, supply chain 4.0, BIM, além de projeto, fabricação e montagem de sistemas construtivos em aço, concreto, madeira, sistemas leves, light steel e wood frame, entre outros. As aulas serão ministradas por um grupo de quase 30 profissionais que estão aí à frente, na dianteira, liderando esse movimento e representam toda a cadeia do setor. Então, são consultores, projetistas, construtores, incorporadores, fabricantes de materiais e componentes e desenvolvedores. Aliás, eu não sei se concordam comigo, mas eu diria que a gente está diante de algo que é até maior do que um movimento. Na verdade, a gente está diante de um processo de revolução do setor, que até aqui vinha numa velocidade um pouco mais lenta, mas como a gente tem percebido, esse processo vem acelerando e tomando dimensões cada vez maiores. É importante ressaltar que, além das aulas, a ideia é promover um amplo relacionamento entre participantes e professores, com o objetivo de compartilhamento e troca de experiências, oportunidades, parcerias e negócios. Então, é realmente um investimento que vale a pena e não se esgota no curso em si, vai muito além. Eu gostaria de dar alguns recados aqui rapidinhos antes da gente passar ao início do debate. Como a gente tem dito no último webinar desta série, que está previsto para 18 de julho, nós sortearemos ao vivo uma inscrição 100% cortesia, uma bolsa integral de estudos entre todos os inscritos. Porém, para participar do sorteio não basta assistir, é preciso se inscrever. Então, se você ainda não o fez, vai lá no link que ainda dá tempo e ainda você terá a oportunidade de se inscrever nos 2 próximos webinars. Bom, todas essas informações que a gente está transmitindo aqui sobre o curso, inscrição, condições, serão divulgadas e disponibilizadas em nossos canais
então podem ficar tranquilos que vocês serão comunicados, né? No decorrer do webinar, fiquem à vontade para fazer perguntas, que serão respondidas na medida em que o tempo permitir. Caso não seja possível responder a todas, nós as direcionaremos aos debatedores para que gentilmente as respondam após o evento. Mas lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp, onde podemos seguir interagindo. Bom, vamos finalmente entrar aqui no webinar de hoje, né, sobre construção modular. E como de costume, a gente sempre anda muito bem acompanhado. Vou fazer aqui uma breve apresentação do Paulo Oliveira, que, como disse, é o coordenador do curso e que apresentará os nossos ilustres convidados, Edson Tateishi, né, CMC Modular, Grupo Lafayette, Murilo Blanco, Brasil ao Cubo, e Ramon Pounal, Tec Verde. E o Paulo vai conduzir aí mais esse debate. O Paulo é engenheiro civil, PMP, MBA pela FIA USP e mestrando em inovação da construção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É CEO da Aratal Construção Modular e presidente do Conselho do C3, Clube da Construção Civil. Dirigiu indústrias nacionais e multinacionais de produtos para construção e foi diretor de engenharia e de unidades de negócios e CEO de empresas de engenharia, construção e incorporação de destaque no cenário brasileiro. Bom, é isso. Passo a bola agora para o Paulo e convidados. Desejo aí uma boa noite e um excelente evento a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Cristiano, pela apresentação. Eu só tenho a agradecer esse convite gentil da EA para coordenar esse curso, o que deixa a gente muito contente. De fato, a gente trabalhou uma pauta de temas e tópicos que são absolutamente atuais, né, dentro daquilo que seria o estado da arte da construção off-site modular no mundo. Então, bem-vindos a todos que nos assistem. É uma grande satisfação também poder moderar um debate e apresentar aqui alguns conceitos para vocês. E a gente, sempre para variar, né, Cristiano, a gente tem 3 feras aqui para poder serem exploradas por vocês, né? Eu vou fazer as devidas apresentações e o nosso roteiro vai ser o seguinte: eu apresento o profissional, tem um vídeo institucional da empresa que ele representa, ele dá um oi para vocês. Depois das 3 apresentações, eu vou falar um pouquinho sobre contexto, para contextualizar aquilo que a gente vai conversar hoje. E aí a gente entra nos debates. Vocês fiquem à vontade para poder colocarem as suas perguntas aí no chat do YouTube, né? Eu já agradeço de antemão todos os amigos e colegas presentes. A gente não consegue aqui acompanhar o YouTube, então eu vou assistir depois para ver quem estava com a gente, os comentários, etc. Alguns deles, seguramente, o pessoal da EA vai passar para a gente aqui, mas as perguntas, obviamente, nós vamos receber. Então, façam as perguntas, aproveitem esse momento para vocês tirarem as suas dúvidas, né? E, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Então, eu quero apresentar o nosso primeiro convidado. É uma honra recebê-lo aqui, Edson Tateishi, Edson Hideo Tateishi. Ele é diretor industrial do Grupo Lafayette, é engenheiro mecânico pela Poli USP, tem pós-graduação em administração econômica e financeira pelo IMES, é executivo sênior do Grupo Lafayette, responsável pelas unidades de negócio de locação e venda de construção modular e off-site, das operações Fabris de engenharia, logística, manutenção e montagem. Ele atuou por 10 anos na indústria automobilística e 15 anos em construções modulares industrializadas. Ele tem grande conhecimento de técnicas de produção seriada, sob encomenda, implantação de ISO 9001, ISO 14000, ORAS 18000, implantação de sistemas de gestão, Kanban com Just-in-Time, Lean Manufacturing, redução de setup e administração de gargalos. O Edson tem também uma forte habilidade como formador de equipes voltadas para resultados, com aplicação sistemática de técnicas de gestão. Edson, boa noite. Eu queria que você
cumprimentasse os presentes e desse a sua palavra de boas-vindas para a gente, então, assistir o vídeo institucional da CMC Modular. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Depois de uma apresentação dessa, não tem muito o que falar também, não, viu? Agora é só desejar aí um bom evento para todos nós aqui e vamos assistir o videozinho já direto, tá bom? CMC, uma empresa do Grupo Lafayette, especializada em construção modular e industrializada. Através dessa tecnologia, desenvolvemos soluções inovadoras para obras dos mais diversos setores. Contando com um parque fabril com 27 mil metros quadrados, equipamentos e tecnologia de ponta, garantindo atendimento a todo o território nacional. Desenvolvemos uma ampla gama de serviços para atender aos mais variados projetos, de maneira prática e moderna, desde steel frame, telhados, estruturas metálicas, galpões, sombreadores, módulos termoacústicos, construções modulares e painelizadas. A construção modular industrializada opera com o menor tempo construtivo, desde o processo de fabricação das matrizes até o momento da montagem das estruturas. Tempo e custos reduzidos em relação às construções tradicionais, conferindo ainda um ganho em durabilidade e isolamento termoacústico, resultado da escolha de materiais de excelência, garantindo o mais alto nível de qualidade e uniformidade nas obras, permitindo assim a aceleração na entrega de grandes empreendimentos em curto prazo. Contamos com equipe técnica qualificada, investimos em capacitação, formando colaboradores com maior produtividade e eficiência. Em busca de uma constante expansão nas inovações tecnológicas e científicas, a CMC tem parceria com a USP e a Faculdade de Alberta, situada no Canadá, que contribuem e fortalecem o desenvolvimento da indústria brasileira. Temos como principal valor o comprometimento, oferecendo serviços modulares com segurança e versatilidade. A CMC ainda traz inovações em sustentabilidade, já que o processo de montagem dentro da fábrica reduz os resíduos gerados com o reaproveitamento de materiais, economizando recursos naturais como matéria-prima e energia. Uma empresa capaz, que está sempre em busca da melhoria contínua dos seus processos e produtos. Alinhada à tecnologia, seu planejamento e otimização resulta na mais alta qualidade, oferecendo a construção do futuro, agora, no presente. Muito bom. Agora eu gostaria de convidar o nosso próximo participante. Vou apresentar o Ramon Kumponal. Ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Tec Verde, com foco no desenvolvimento de tecnologia e processos para a construção off-site. O Ramon é engenheiro civil pela UCPL, e é engenheiro também industrial madeireiro, também pela mesma faculdade. Ele é especialista em Lean Manufacturing, pela PUC do Paraná, e em negócios para a indústria 4.0 pela FIA. Ele é MBA em gerenciamento de projetos pela Unicinos, é certificado pelo MIT em design de plataformas de produto e em Six Sigma pela IASSC. Ele também atua em construção modular e off-site na Tec Verde desde 2012, com experiência tanto na fabricação, onde ele foi engenheiro de processos na primeira fábrica da empresa, com produção em escala de habitações no Brasil, também quanto em obras no sistema Light Wood Frame. O Ramon foi engenheiro residente da obra do primeiro prédio multifamiliar em sistema Light Steel Frame com produção off-site no Brasil e também foi gerente de engenharia de processos por 4 anos. Ramon, seja muito bem-vindo. Dê, por favor, a sua boa noite e faça as suas considerações iniciais aí para esse nosso
encontro para a gente apresentar também o vídeo institucional da Tec Verde. Você está sem som, Ramon. Opa, desculpa, pessoal, agora sim. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Paulo, Cristiano, pelo convite. Para mim é um prazer poder estar participando da divulgação do curso, mais ainda poder participar agora pela segunda vez consecutiva desse hall de profissionais. Sinto muito orgulho de compartilhar a oportunidade de passar um pouco do conhecimento que a gente tem na prática. Eu já brinquei com vocês, né, que se eu tivesse tido a oportunidade de ter um curso como esse alguns 15 anos atrás, eu teria encurtado bastante meu caminho aí nessa jornada de construção off-site modular. Então, uma satisfação. Vamos deixar passar agora um vídeo institucional da Tec Verde e eu vou estar na sequência com vocês até o final para a gente bater um papo e tirar umas dúvidas. Muito bom. Bom, e agora eu vou apresentar a última fera que estará conosco essa noite. É um prazer ter com a gente também aqui o Murilo Blanco Melo. Ele é sócio da Brasil ao Cubo, empresa especializada em construção modular off-site. O Murilo é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, MBA em gestão de projetos pela FGV. Ele iniciou sua trajetória profissional em 2011 na Inovatec Consultores Associados, uma empresa especializada no desenvolvimento de sistemas construtivos e em projetos de vedações e revestimentos. Na construtora HTB, o Murilo fez parte do time de engenharia e inovação e ele atua em diferentes obras e na estruturação do setor de inovação da HTB. Ele é entusiasta da industrialização da construção e, em seus mais de 10 anos atuando no setor da construção, ele sempre buscou uma forma melhor de construir. E hoje, junto com a equipe da Brasil ao Cubo, ele segue em busca do sonho de modular o mundo, né? É um sonho gostoso esse, gostei. Bom, vamos agora ao vídeo da Brasil ao Cubo. Desculpa. Perdão. Tranquilo, Paulo. Estou aqui, gente. Boa noite. Vamos para mais esse webinar aí. Contem comigo aí. Obrigado. Agora o vídeo, então, por favor.
Meu nome é Ricardo Matheus, eu sou engenheiro civil, engenheiro de produção, especialista em construção metálica e hoje fundador da empresa Brasil ao Cubo. Estou aqui hoje para te convidar para conhecer um pouco mais sobre as áreas de atuação de nossa empresa, os segmentos de mercado e a maneira com a qual estamos surpreendendo o mercado da construção civil brasileira. Atualmente, atuamos em 4 segmentos de mercado. São eles: industrial, residencial, hospitalar Travou o vídeo? Travou o vídeo. Estamos com um problema no vídeo, um problema técnico. Quem sabe faz ao vivo e essas coisas acontecem. Isso aí. Tá voltando aí já. construtivas ágeis. Para cada projeto, a melhor solução, seja ela construção modular, industrializada, pré-fabricada ou executada de maneira convencional, utilizamos o nosso núcleo técnico, com mais de 100 engenheiros e arquitetos, para desenvolver e executar as mais distintas obras, de indústrias a hospitais, de residências a edifícios. Todas projetadas, compatibilizadas, planejadas e executadas da infraestrutura ao acabamento final. Graças a um time de mais de 1.000 colaboradores que atuam em cada canto de nosso país. O nosso pioneirismo e a vontade de fazer acontecer conectaram a história da Brasil ao Cubo à evolução da construção civil brasileira. Depois de surpreender o mercado com obras executadas em tempos recordes, como os 8 hospitais espalhados por cada canto de nosso país, as residências de alto padrão, executadas com maestria pelo nosso time, além, é claro, do edifício Level, um prédio de 8 andares, fabricado e instalado em apenas 100 dias. Avançamos fortemente no segmento mais pujante de nossa economia. Obras industriais e de infraestrutura portuária ganharam cada vez mais força em nossa empresa. Os setores de celulose, mineração, farmacêutico e cervejeiro ganharam cada vez mais notoriedade por aqui e hoje estamos consolidados nesses segmentos. No Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, foram mais de 50.000 metros quadrados executados em apenas 12 meses. Já no Porto de Santos, no litoral paulista, armazéns de celulose puderam ser erguidos por meio da nossa capacidade de se reinventar a cada nova fase de nossa empresa. Já no segmento de cervejaria, grandes armazéns foram erguidos pelos 4 cantos de nosso país. Destaques para as linhas de Aquirás, Lages, São Luís do Maranhão, Aracaju e Uberlândia, com mais de 20.000 metros quadrados, foi executada em incríveis 120 dias. É assim que a Brasil ao Cubo continua construindo a sua história, firme nos seus valores, impactando pela excelência e valorizando as pessoas, honrando compromissos e garantindo a satisfação de nossos clientes, compartilhando conquistas e olhando para o nosso futuro. Por aqui,
acreditamos na industrialização da construção civil brasileira. Por isso, não medimos esforços para fazer com que o futuro seja hoje. Muito bom. Bom, para dar sequência, então, ao nosso webinar, eu vou fazer uma apresentação, espero eu, rápida, mais para um warm-up e para a gente poder se inserir dentro do conceito e do contexto e dos conceitos que a gente vai discutir aqui. Não pretendo demorar, então vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, perfeito. Essa é a primeira imagem, né? Lamentavelmente, a gente ainda tem o tijolo, o bloco, como módulo da construção, no momento onde a gente precisa ganhar vorazmente produtividade, né? Vale lembrar que na história da humanidade, há 9.000 anos a gente empilha tijolos, né? Na região de Anatólia, na Turquia, a gente já encontrou vestígios em escavações arqueológicas de edificações de tijolos. E não faz mais sentido a gente usar esse módulo, como eu disse, no momento onde a gente precisa ganhar muita produtividade, a gente vai ver por quê, né? Produtividade na mão de obra brasileira. Segundo o Construbusiness, de 2014 a 2021, nós perdemos uma média anual de 5% ao ano. Gente, isso é absolutamente insustentável. Não dá. Se a gente pega preços subindo, inflação subindo, né? E a gente, com a população, com o poder aquisitivo diminuindo, isso é absolutamente insustentável. O caminho tem que ser ganhar produtividade. Esse é o grande foco do setor hoje. Talvez seja o maior problema setorial que a gente tem hoje. A idade média nos canteiros de obra, ela é alta, ela está crescendo, algo entre 35 e 55 anos, né? Fala-se no apagão da mão de obra. E o nosso déficit habitacional, né, ele vai quadriplicar em 10 anos. De 2019 a 2030, ele vai de 7,8 milhões de unidades para 30,7 milhões de unidades. Gente, isso é absolutamente impossível e tem só uma razão de ser, esse aumento exponencial praticamente, né? Exatamente a incapacidade da construção tradicional de entregar ou de acompanhar o crescimento da demanda. Ou seja, nós precisamos urgentemente industrializar a construção, né? Então, fora isso, a gente tem na construção tradicional problemas de qualidade, retrabalho, imprevisibilidade de custos e prazos. Essa é uma característica da construção tradicional, né? E a gente sabe que a solução, segundo o próprio Construbusiness, né, passa pela industrialização da construção, né? Então, diante desse quadro, né, a gente sabe que a gente precisa industrializar, mas a gente tem barreiras, muitas barreiras. E para contornar essas barreiras, para poder derrubar essas barreiras, a gente criou um movimento chamado Brasil Viável, Construção Industrializada. O site está na tela. Eu convido vocês para conhecerem e para aderirem a esse movimento. Nós falamos de massa crítica para poder transpor essas barreiras, que são várias, né? O Brasil Viável, ele nasceu para impulsionar a industrialização da construção no Brasil, e a gente cita aqui as 6 principais barreiras, que não é só tributária, mas também a questão do financiamento e crédito imobiliário para edificações produzidas pela construção off-site. Enfim, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque não é o momento para isso, mas eu convido vocês também para conhecerem e aderirem ao Brasil Viável. É importante a gente ter massa crítica para poder conseguir enfrentar e transpor esses problemas. O Clube da Construção Civil e o C3, o C3, o Clube da Construção Civil e o CTA em Redes, são os organizadores do Brasil Viável, e o C3 lançou uma revista, né, e nessa primeira edição da revista do C3, a gente também fala do Brasil Viável. Aliás, a revista tem 2 capas, uma delas é dedicada ao Brasil Viável. Também convido vocês para conhecerem.
Bom, vamos falar agora sobre alguns conceitos importantes para a gente seguir para o nosso debate no webinar, né? O que é construção off-site? É a parte do processo de construção que a gente faz num chão de fábrica, com processo controlado, né? Num local fora da obra. Ela tem algumas características, ela não é só off-site, é indústria, né? Então, ela tem, por trás do conceito, planejamento, projeto, fabricação, montagem, né? Com processos adequados. Então, o que leva a gente a gerar produtos com maior eficácia, rapidez. E um conceito importante da construção off-site é exatamente esse, é minimizar aquilo que a gente faz no canteiro de obra, minimizar aquilo que é on-site, porque é lá no canteiro de obra que a gente tem problema climático, greve, gestão de grande contingente de mão de obra direta, problema de segurança, e não é nada disso que a gente quer, né? A gente quer menor risco, e isso a gente faz quando a gente transforma a construção numa indústria. Para falar em construção modular, a gente tem que primeiro entender que tudo começa com a coordenação modular, né? Que é justamente a coordenação entre componentes, elementos ou sistemas, né? Com base na padronização de dimensões. Essa padronização é feita a partir de um módulo base, né? E isso facilita, então, a compatibilidade entre componentes, elementos e sistemas. Na construção modular, né, o módulo, na coordenação modular, né? Essa dimensão padronizada é definida pela NBR 15873, né, que é a norma de coordenação modular para edificações, e que estabelece o módulo básico como módulo de 100 milímetros, ou seja, tudo deve ser múltiplo de 100 milímetros. O que é construção modular? Segundo o Modular Building Institute, né, é um método ou processo de construção onde módulos individuais são independentes ou montados em conjunto para compor estruturas maiores. Bom, a construção modular, quanto ao uso, ela pode ser permanente ou pode ser temporária, ou seja, realocável. Eu posso desmontar a edificação e levar para outro lugar, transportar e levar para um outro local, né? Isso é bastante utilizado em escolas, hospitais, habitações provisórias civis e militares, né? Vestiários, banheiros de eventos, né? Hospitais de campanha, por exemplo, né? A gente citou hospitais de campanha, por exemplo, né? E as edificações temporárias, elas garantem ou têm uma característica que é exatamente a portabilidade, essa facilidade de você desmontar, transportar e montar em outro lugar, como essas tiny houses que a gente vê, que no verão está na praia, num terreno na praia, e no inverno ela está numa montanha, num terreno de montanha, né? Bom, a construção modular, quanto ao método de construção, ela pode ser 2D, painéis, né? Que são as vedações, os painéis de cobertura, de laje, de piso, né? E também ela pode ser através de módulos volumétricos, a construção modular 3D, né? E vamos continuar, acho que vale a pena a gente avançar mais rapidamente, né? Vários tipos de módulo a gente pode ter numa construção qualquer, né? Por exemplo, uma caixa de escada, o core, a caixa de elevador, né? Os módulos para as áreas molhadas, como banheiro e cozinha, né? Quartos, etc., né? Aqui a gente mostra que como é que é a sequência, né? A gente pode ter, por exemplo, um componente, que seria uma treliça de madeira, de aço, ou essa estrutura, como a gente está vendo aí, né, que pode ser de wood framing, de light steel framing, de madeira engenheirada, de pré-fabricada de concreto, né? A estrutura de um painel de vedação externa, como a gente está vendo aí. Quando eu complemento esse painel com isolamento termoacústico, com as instalações, né, e com a vedação externa e interna, né, desse painel, eu tenho, portanto, um painel 2D. E aí, depois, quando eu componho painéis 2D num chassi estrutural qualquer, né, que pode ser aço, metálico, né, de madeira engenheirada, concreto pré-fabricado, light steel frame, wood framing, né, eu tenho, então, o módulo 3D. E eu posso ter um sistema modular híbrido, que ele é composto por módulos 3D e por módulos 2D. E posso ter uma edificação modular completa. Desculpa, gente. Como as tiny houses, que eu já usei como exemplo aqui. Ela também é chamada de uma edificação modular integral, né? Bom, mas como é que a gente sai desse cenário da esquerda para esse cenário, para esse cenário da direita, né? Isso não é uma coisa que acontece espontaneamente da noite para o dia, né?
A primeira forma que a gente tem de fazer essa transposição, ela está muito focada nas construtoras incorporadoras que atuam com métodos de construção tradicional. Então, seria uma evolução incremental. Isso impõe um baixo risco na visão dessas empresas, e a inserção gradual de módulos e de componentes de construção off-site na construção tradicional. Então, é um critério, é uma metodologia substitutiva, né? Basicamente é isso. É como se a gente estivesse subindo os degraus de uma escada, onde no primeiro degrau a gente está na construção tradicional, 100% on-site, né? Aí a gente não sai industrializando, a gente primeiro insere a racionalização da construção tradicional, a gente primeiro racionaliza a construção tradicional, depois a gente insere, no segundo degrau, componentes fabricados off-site. Já no terceiro degrau, além desses componentes off-site, a gente tem módulos, e quando a gente estiver no último degrau dessa escada, a gente está totalmente na construção modular ou fortemente na construção modular com elementos de construção off-site. Mas essa jornada, ela acontece de forma espontânea? Não, não é espontânea. Ela acontece através de pressões por ganhos de produtividade, qualidade, desempenho, redução de custo. Quem faz essas pressões são as incorporadoras, construtoras e os investidores, né? Eu coloco o nosso cliente aqui meio de lado, porque o cliente brasileiro, no setor de construção, ele ainda não entendeu que ele está na indústria 4.0, a razão de ser da indústria 4.0 é o cliente, né? Então, ele gosta ou não gosta do produto imobiliário, compra ou não compra, mas ele vai passar a ser mais exigente e impor padrões de consumo, etc., né? Mas essas pressões feitas por incorporadoras, construtoras e investidores, elas são feitas, num primeiro momento, sobre os fabricantes de materiais, de componentes industrializados e de módulos, né? E no outro eixo, né, ela também é feita sobre os projetistas, consultores, que vão buscar, junto com esse grupo de baixo, as soluções para então fazer essa escadinha se movimentar. Quando a gente estiver lá no último degrau da escadinha, vão surgir novos players, como os montadores e as alianças de fabricantes, né? Ou seja, a empresa que só vai fabricar painel de fachada e que vai montar, né? A empresa que só vai fabricar módulos molhados, a empresa que só vai fabricar outros tipos de módulo, a empresa que vai fabricar, por exemplo, kits hidráulicos e elétricos, né? E as construtoras mudam de papel, as construtoras incorporadoras, elas passam a ser, portanto, as integradoras dessa nova cadeia de valor, né? Quando a gente estiver lá nesse último estágio. Bom, o que a gente pode industrializar, né? Eu já dei algumas dicas aqui, mas a estrutura, as vedações externas, né? Que mais? As vedações internas, os kits de instalação predial, né? E os módulos 3D e 2D e outros itens que a gente quiser, né? Bom, a outra forma de fazer essa jornada, ela é mais disruptiva, são para as empresas que já mudaram o mindset e buscam os máximos benefícios da industrialização. Então, aí seria uma evolução exponencial, que é exatamente já conceber, projetar, fabricar e montar o projeto modular e off-site, né? Esse é o outro caminho, né? Bom, nesse caso, o que acontece? A gente parte de um projeto já industrializado, né? Então o produto já é concebido para isso, existe um projeto de fabricação, a gente tem trabalhando nisso projetistas e consultores, né? E também esse é um trabalho de pré-construção que é feito junto com empresas de construção modular, off-site, fabricantes de módulos, fabricantes de sistemas construtivos industrializados e fabricantes de componentes. É boa prática a gente usar as melhores práticas de gestão de projeto do PMI e, obviamente, também esse projeto todo integrado no modelo tridimensional BIM, né? Se possível, até a dimensão 5D, pelo menos, né? Ou seja, já carregando os custos, né, dos materiais que compõem esse projeto no próprio modelo 3D, né? As construtoras incorporadoras, portanto, têm um papel importante e totalmente diferente aí. Assim como na indústria automotiva, elas passam a ser, portanto, as integradoras desse processo, né? E elas podem, muitas vezes, usar gerenciadoras para poder fazer esse trabalho mais técnico para elas, né? E, no final da história, a gente quer e chega ao produto de construção modular e off-site integral, né? Ou seja, aqui não é uma construção mista, não é uma construção
tradicional com elementos de construção off-site modular. É uma construção totalmente industrializada nesse segundo modelo, né? Bom, acompanhando a indústria 4.0, essa evolução, a gente tem o Supply Chain 4.0, que ele vincula a cadeia de valor de ponta a ponta, né? E aqui, para dar algum exemplo desses impactos, né, atrás da indústria 4.0 vem o Supply Chain 4.0, que vai mudar completamente a logística e o suprimento de insumos. A McKinsey, ela menciona esse Digital Supply Chain Compass, né, que mapeia as alavancas, né, da cadeia de suprimentos. Vocês estão vendo nesse quadrinho aí, bem no centro, aquilo que eles medem, né? Serviço, agilidade, investimento de capital e custo, e cada um no círculo mais interno, aqui a gente tem esses 6 principais impulsionadores de valor, ou seja, planejamento, fluxo físico, gestão do desempenho, gestão de pedidos, colaboração e estratégia de supply chain. E na mesma cor de cada um desses impulsionadores, a gente tem os aspectos mais importantes, né, que são trabalhados dentro desse Digital Supply Chain Compass. Bom, e aqui para poder citar mais uma questão, né, que benefício isso traz, né? A gente está vendo aqui o potencial da aplicação dessas alavancas do supply chain em 3 cenários diferentes: o básico, o avançado e o visionário, que é o mais agressivo, né? Olha, gente, como é surpreendente isso. Se a gente pegar só o cenário avançado e não o mais agressivo, a redução de custo em redução de pedidos perdidos é algo da casa de 65% a 75%. A redução do custo de transporte e armazenagem reduz de 15% a 30%. A redução do custo de gestão de supply chain reduz de 50% a 80%. A redução dos estoques do inventário de 35% a 75%. Então, olha o que tem por trás disso. É claro que a gente não começa nesse nível, né, e nessa intensidade, mas esse é o caminho que a gente está perseguindo. Esses são os benefícios que a gente pode capturar quando a gente parte fortemente para a construção industrializada e modular, né? Bom, chega de papo do Paulo, né? Eu queria só contextualizar, nós não estamos aqui para isso, né? Mas agora que a gente contextualizou, eu vou parar de compartilhar minha tela e nós vamos entrar no nosso bate-papo. Bom, aproveitem, eu gostaria de pedir para as pessoas que estão assistindo, que já preparem as suas perguntas, né? Eu vou começar agora a formular as perguntas para os participantes, para os nossos convidados, né? Mas eu quero também, obviamente, trazer perguntas de vocês para cá, tá certo? Bom. Só um segundinho, gente. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente para o Edson. E a pergunta é a seguinte, Edson. O mercado ele vem apontando uma tendência para a industrialização já há algum tempo, né? Por outro lado, né, vinha acontecendo de uma maneira assim bastante lenta. De alguns anos para cá, houve uma aceleração nesse movimento. Qual é a causa disso, Edson? O que você acha que causou essa mudança? Várias coisas explicam isso, né, Paulo? Na verdade, existiu uma forte pressão por produtividade mesmo, né? Todo mundo fazendo ali a primeira leva, a lição de casa que nem você falou ali, mesmo que é a racionalização da construção. Só que só isso daí não dava a produtividade que era necessária, ao contrário, né? Porque a mão de obra foi ficando desqualificada cada vez mais, né? As pessoas mais qualificadas da construção convencional, elas têm de 35 a 50 anos e cada vez mais envelhecendo porque não tem sucessão, né? Então, o que acontece? A produtividade só racionalizando estava bem difícil. E aí a opção que se tem é a industrialização.
Então, aí sim a gente consegue dar realmente um salto nessa produtividade, né? Então, as pessoas ali, construtores e as pessoas que estão interessadas nesse mercado já perceberam isso, tá certo? Eu acho que isso daí deu um grande impulso nessa direção, aliado ao fato direto de que realmente não tem mão de obra, né? O filho do pedreiro, já se fala isso, né? O filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Na verdade, tem muito mais glamour ali você procurar um aplicativo ali de transporte, né? E você trabalhar e ficar lá dentro do ar-condicionado, ainda posa de bacana ali, né? Que você está com um carro novo. Ninguém quer ser servente de pedreiro. Então, assim, as pessoas falaram, até eu estava conversando com um secretário de governo, e ele falou assim, não, mas espera aí, vocês da construção industrializada, vocês estão na contramão, não é assim, eu preciso dar emprego para as pessoas com esse grau de desemprego que tem, né? E assim, eu falei para ele, olha, eu acho que é melhor você rever seus conceitos, porque assim, não é que realmente o desemprego está alto, mas sim, você não vai conseguir fazer com que essas pessoas vão trabalhar exatamente nessa área. Eles não querem, simplesmente não querem. Então, mesmo com desemprego alto, as pessoas não querem trabalhar nessa área aí, como servente de pedreiro, para formar o pedreiro, para formar lá o mestre de obras e assim por diante. Né? Um cara não nasce mestre de obra. Ah, não, eu quero ser mestre de obra, então, já nasce mestre de obra. Não é assim, ele tem que passar por algumas fases. Essas fases a pessoa não quer passar, não tem mais condições. Então, assim, isso explica fortemente ali essa questão aí da industrialização ser a vez aqui, né? E só o começo da explicação, eu acho que talvez tenha muito mais explicações aí, sabe? Na sequência vem outros fatores, né? Porque aí a pessoa começa a notar que isso foi legal, né? Eu coloquei um banheiro pronto lá no meu prédio. Poxa, foi legal pra caramba. Pô, mas banheiro pronto? Cara, mas eu parei na fachada, né? Não, mas aí eu vou ter que colocar a fachada também. Aí a fachada é pronta também, a fachada é industrializada, modular. Falou, poxa vida, mas agora eu enrosquei aqui nas instalações, pô, então eu tenho que colocar, né? Parte elétrica, kits elétricos, kits hidráulicos e assim por diante. Isso é só um círculo virtuoso, né? Diria assim. Então, várias coisas estão explicando esse boom aqui que o pessoal começou a pegar uma carona aí na industrialização mesmo, de verdade. Maravilha. Obrigado, Edson. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Murilo, mas quero deixar todos à vontade para, se alguém quiser complementar a resposta do outro, por favor, vamos fazer, tá certo? Lembrando que a gente vai receber as perguntas do público aqui para poder trazer para vocês também. Né? Bom, Murilo, a Brasil ao Cubo ela é bastante conhecida, sobretudo pelos hospitais de campanha para atender a pandemia do Covid, também pelo edifício Level em Tubarão, e mais recentemente, esse novo bloco do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, né? Todos esses produtos foram fabricados e montados num período muito curto, né? A pergunta é a seguinte, quais são os próximos desafios da Brasil ao Cubo, Murilo? Boa, Paulo. Então, acho que a época da pandemia ela foi um momento muito triste, mas para o Brasil ao Cubo foi um momento muito oportuno para a gente cravar, né, vamos dizer assim, a bandeira da construção modular no mapa e ficar conhecida aí pelo Brasil. E foi importante para a gente também conseguir evoluir nosso produto, foi um trabalho em parceria, inclusive, com a Tec Verde, o Ramon está aqui com a gente. Foi uma das operações mais bonitas que eu pude acompanhar, foi bem quando eu vim para Brasil ao Cubo, né, trabalhar aqui em Tubarão. E depois do Level, a gente fez o Hospital Albert Einstein, que foi um grande desafio ano passado. Eu pude acompanhar como gerente de projeto. Foi um grande desafio de projeto também, ter que compatibilizar todos aqueles sistemas de um hospital complexo como o Einstein.
E esse ano a gente está com alguns desafios um pouquinho diferentes, vamos colocar assim. Estamos trabalhando no projeto de um edifício residencial de 13 pavimentos e a gente tem algumas dúvidas técnicas que a gente precisa, né, refinar tanto em projeto quanto na fabricação, quanto na montagem / execução. Então, por exemplo, esse vai ser um prédio com um núcleo rígido de concreto, que é um grande desafio para a gente, por nunca ter feito um prédio modular com um núcleo rígido de concreto. Questões de compartimentação também contra o fogo, alguns desafios técnicos interessantes aí com esse edifício. Deve sair do forno aí até o final do ano, pelo menos a parte de projeto, deixar bem redondinha. A gente foi contratado pelo McDonald's, então voltamos, né, para o nicho das franquias, o que é muito legal, porque tem sido uma experiência interessante com o McDonald's, fabricar uma loja térrea para eles. O Gustavo, nosso sócio aqui da empresa, que conseguiu trazer o McDonald's, convenceu o McDonald's sobre a solução. O McDonald's já tinha feito obras em construção modular nos anos de 1990, para você ter uma ideia. Acho que é o Sérgio o nome do nosso contato lá, e ele disse, pô, já fiz isso, cara. E ele vem com algumas dicas, assim, é legal pra caramba essa experiência. E a ideia é que a gente consiga desenvolver uma solução que atenda o McDonald's em N lojas, né? Então é um desafio que para a gente é interessante por ser, mesmo que a obra não seja tão grande, a escala que a gente pode alcançar se a gente satisfizer as necessidades do nosso cliente vai ser muito interessante também. E a terceira frente nessa linha de construção modular são as casas padronizadas. É um assunto que a gente já traz há algum tempo, mas esse ano a gente caiu de cabeça no sentido de ter casas padronizadas de portfólio e pensadas de maneira muito otimizada, né? Você comentou sobre coordenação modular, aqui a gente discute, obviamente, aproveitamento de materiais, reduzir ao máximo o desperdício, ter soluções cada vez mais padronizadas para reduzir o custo da construção modular, que é um dos grandes desafios também a serem vencidos, né, por todos nós aí que estamos encarando esse caminho de chegar na industrialização na construção. Acho que esses são os desafios do nosso ano aí, Paulo. Muito bom. Eu estou vendo que tem vários, estou recebendo aqui no nosso chat interno, que tem vários amigos presentes, Davi Paves, Fábio Camargo, enfim, eu não quero deixar de falar sobre todos, mas não vou conseguir também mencionar todos. Roberto Monai, né? Leandro Fangel, enfim, eu quero agradecer a presença de vocês e do Gustavo Belízia. Um abraço, Gustavo, mas vamos conversando aqui. Agora, a minha próxima pergunta, ela vai ser destinada ao Ramon, né? Ramon, um assunto importante. Nós todos ficamos aí muito sensibilizados com as perdas humanas, né? Os problemas causados aí pelas fortes chuvas que aconteceram na região de São Sebastião em fevereiro passado. E o governo do estado de São Paulo, em parceria com a CDHU, contratou a Tecverde para fabricar e montar algumas edificações com 518 unidades habitacionais para atender as famílias desabrigadas, lá em São Sebastião. E foi bastante noticiada a visita à fábrica da Tecverde pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Ele foi exatamente verificar o andamento da fabricação dessas edificações. Então, Ramon, primeiramente, parabéns a você, aos amigos da Tecverde, que está aí representando a construção modular off-site brasileira nessa demanda importante, como também a Brasil ao Cubo fez, inclusive em conjunto com vocês, em alguns hospitais de campanha do Covid, né? Mas demonstrando que o segmento oferece soluções de qualidade, com previsibilidade de custos e prazos, e ainda com capacidade de entrega de grandes demandas, né? Isso tudo de uma forma muito rápida, né? Mas sobre esse processo, o que a gente gostaria de saber, Ramon? 2 pontos. Primeiro, por que a tecnologia da Tecverde foi escolhida para esse processo? Segundo, como está a estruturação dessa operação para garantir a entrega em tempo recorde? Bom, bacana, Paulo. Realmente, nos últimos meses, aí, desde que houve a visita do governador, acho que
quase sempre as perguntas que chegam até nós estão relacionadas a esse tema, né? Acho que está dando uma projeção bacana, que é boa para toda a indústria da construção modular off-site. Acho que é um projeto icônico para nós, assim como foi os hospitais em parceria com o Brasil ao Cubo, né? E uma operação, vamos dizer, da mesma proporção, né? Que a gente teve que responder muito rápido a um chamado, é algo que não estava esperado, então direcionar a rota da empresa inteira, que já vinha com uma produção estabilizada, com todos os contratos fechados até o final do ano, e a gente teve que se remobilizar para atender esse chamado. Bom, em relação ao motivo, né, da procura da Tec Verde, acho que foi uma consequência natural, porque a Tec Verde já tinha vamos dizer, um repertório grande de construção de habitações com sistema modular off-site já do passado, que tinha muita sinergia com a necessidade naquele momento. Havia uma necessidade de uma construção, vamos dizer, vertical, porém popular, e onde a velocidade seria um diferencial, porque, né, naquela região, em face do que ocorreu, mexer com infraestrutura é algo muito difícil, então precisava fazer uma obra com um certo adensamento. Então, se procuraram tecnologias, o governo agiu muito rápido na procura por alternativas, contactou os institutos de pesquisa, contactou as ITAs sobre tecnologias que estavam certificadas para fazer esse tipo de certificações, né? Falaram com o Falcon Bauer, com o IPT, todas as instituições foram coletando informações e até chegar, né, em algumas opções, né, e no final das contas culminou que, sendo um requisito da CDHU, uma empresa que tivesse DATEC para fazer habitações, já tivesse alguma experiência com habitação de interesse social, com um sistema mais ágil, culminou que a Tec Verde atendia esse requisito e tinha essa capacidade de se mobilizar rápido para atender essa demanda, né? Assim como capacidade de produção para isso. E sobre a segunda pergunta, né, acho que mais relacionada, talvez a primeira foi mais relacionada ao porquê, agora ao como que a gente está se estruturando para fazer isso. É uma operação de guerra, de fato, né? A gente vai bater recordes de produtividade dentro dessa obra. Talvez não tenha nenhuma outra obra que tenha exigido tanto, exigir o máximo do nosso sistema. Vamos pegar todos os melhores cases que nós já tivemos em todas as obras, vão ser aplicados nessa, e algumas inovações também em primeira mão nessa obra, né? Como você falou, né, o volume, a gente tem 30 blocos de apartamentos que vão ser entregues em 6 meses de montagem. Então, é um desafio tanto para a fabricação quanto para a obra. Para endereçar esse desafio, primeiramente, do ponto de vista de engenharia, enquanto havia, né, tem um desafio muito grande de infraestrutura, movimentação de terra naquele local também. Enquanto isso ocorre em paralelo, a gente já começou a fabricar, para também conseguir atender os outros contratos que a gente já tinha, né, e equilibrando as demandas. A gente, inclusive, no dia da visita do governador, a gente montou um bloco de apartamentos durante a visita dele, que foi, a gente fez 2 pavimentos de um bloco de apartamentos que vai ser desmontado e remontado lá posteriormente, para fazer todas as validações de treinamento da equipe, validação de interfaces. Então a gente aproveitou esse tempo, enquanto a infraestrutura ainda não está pronta para receber a montagem, para fazer uma grande prototipagem em escala real, que até apareceu algumas imagens, alguns vídeos naquele vídeo de introdução. E a partir disso a gente estruturou uma operação que vai atacar simultaneamente com 2 equipes de montagem. Cada equipe entrega um bloco de apartamentos a cada 15 dias, porque cada equipe tem um guindaste e elas alternam, então o guindaste se posiciona no meio de 2 blocos, monta o térreo de 2 blocos, depois monta o térreo de um bloco, depois monta o térreo de outro bloco, depois vem com a laje dos 2 e assim fica alternando, porque dessa forma existe uma sincronia com as equipes que vêm fazendo plug and play dos sistemas elétricos e hidráulicos que já vêm de fábrica,
alternando a posição em relação àquele bloco que não tem movimentações, que não tem içamentos, até por uma questão de segurança, e assim permite que a gente avance com uma grande terminalidade. Então, você imagina que a cada 15 dias vão ter 4 blocos de apartamentos montados. Quando eu digo montados, é com estrutura de telhado, com telha, com esquadrias, com instalações elétricas e hidráulicas. Então, a gente vai, vamos dizer, exercitar acho que é o máximo potencial do que a gente tem na tecnologia construtiva em wood frame hoje para multifamiliar com sistema painelizado. Muito bom, Ramon. Eu quero colocar aqui uma pergunta do Ricardo Eli, né? Eu vou deixá-la aberta, quem quiser responder, por favor, o faça, né? E ele afirma aqui, sem dúvida, uma das fortes pressões para a industrialização é o apagão da mão de obra. Mas não será também um desafio a qualificação da mão de obra para a industrialização? O que está sendo feito nesse sentido? Quem quer responder? Posso pegar um embalo aí? Está sem áudio, Edson. Pode falar, Edson, pode. Então, eu vou iniciar a conversa aqui, mas, assim, eu acho que isso aí, todo mundo tem alguma coisa a falar do seu lado ali, né? Do nosso lado aqui, o que a gente tem visto é que o pessoal, assim, tem uma certa relutância em ficar fazendo aquela vida de itinerante, né? Assim, tem uma obra, a pessoa vai para aquela obra, daqui a pouco fecha aquela obra lá, ele vai mandado embora, vai para outra e assim por diante. Nós, como indústria, a gente fica sempre no mesmo lugar, a gente não muda não, né? E a gente tem interesse, então, em treinar. Então, nosso interesse maior é treinamento, sendo que uma construtora convencional, normalmente, ela manda a pessoa embora e contrata outros, né? Então, o interesse em treinamento fica bem diminuído nesse sentido. Para nós é o contrário, quanto mais produtivo é a pessoa, mais motivado, mais sentindo que eu chamo muito de vivenciar a empresa, sabe? Vestir camisa, essas coisas, quanto mais a pessoa tem todos esses quesitos assim dentro de si, ela mais vai dar produtividade. E é claro que você treina, né? Você precisa reter também. Senão ela treina, você vira uma escola, né? Você treina e a pessoa vai embora para fazer alguma outra coisa lá dentro do seu ramo mesmo. Por exemplo, eu vou treinar um eletricista modular aqui, mas eu treinei ele tanto que ele ficou muito bom. E aí tem pessoas que vão querer, né? Então eu preciso reter. Eu preciso pegar esse talento e fazer o quê? Um plano de carreira para ela, né? Então eu vejo assim que isso é um círculo virtuoso de novo, sabe? Porque assim como na indústria automobilística, eu vou fazer uma explicação um pouco longa nesse negócio aqui, porque assim, a indústria automobilística, eu sou do ABC, sabe? O ABC Paulista. O ABC Paulista foi o berço da indústria automobilística no Brasil, né? Era uma região não tão boa, assim, e depois, quando as indústrias automobilísticas chegaram lá, assim, houve um boom mesmo, né? Muito treinamento, as pessoas começaram a ter necessidade de mão de obra mais especializada, vieram o Senai, né? Vieram as escolas da parte de ferramentaria e toda aquela coisa lá de indústria automobilística. Conclusão, os filhos viram os pais progredindo através do estudo, através de treinamento. Esses filhos desses pais, eles valorizam muito o estudo. Lá no ABC todo mundo estuda muito, né? Eu acho que essas coisas vão explicando um pouco. Hoje, os melhores IDHs do Brasil, apesar de que a indústria automobilística já foi embora de lá, né, uma boa parte, os maiores IDHs do Brasil estão lá, né? São Caetano quase sempre é o primeiro, Santo André está lá em sexto, São Bernardo está lá oitavo, todo ano estão entre os melhores IDHs do Brasil, sabe? Perfeito. Sim, tudo isso daí eu acho que vai sendo uma coisa bem bacana mesmo,
para a sociedade brasileira, sabe? Não é só para os trabalhadores do ramo mesmo, sabe? Legal. Deixa o resto do pessoal falar também, porque senão eu sou entusiasta desse tema, sabe? Porque eu sou muito patriota, então eu gosto muito de ver a evolução das pessoas assim nas cidades através do nosso ramo aqui, que é a indústria da construção. E vale lembrar que a questão da capacitação, da qualificação, ela é importante para a indústria, né? A gente tem uma classe diferente, que são os montadores, né? O montador, ele exerce um papel multifuncional, que é uma parte do trabalho de pedreiro, de instalador, né? De eletricista, né? Mas é uma outra mão de obra, e como disse o Edson, mais qualificada, mais bem remunerada, né? São é um número menor de profissionais muito mais bem qualificados, esse é o ponto. E o Sistema S, né, SESC, SESI, SENAI, tem um papel importante na formação de mão de obra direta, né? Obviamente, com o avanço da construção off-site modular, eles vão ter que ajudar a gente na preparação, na qualificação dessa mão de obra especializada também, né? Essa é uma visão importante. E vamos lembrar que a gente não tem só essa qualificação. Na engenharia, na arquitetura, nós vamos qualificar os profissionais também para esse novo universo, né? Esse é um dos pontos lá do Brasil Viável, né? Na grade de ensino das escolas de engenharia e arquitetura, não tem uma disciplina chamada industrialização da construção, né? Pré-construção, construção off-site, né? Fast construction, né? Não tem. Então, a gente precisa preparar esses profissionais, os que já estão no mercado, que podem fazer cursos como esse nosso de construção 4.0 da EA, como um curso para poder se inserir nesse novo mundo, né, que é exatamente o futuro da construção, está sendo qualificado como o futuro da construção, né, mas, obviamente, a gente precisa qualificar todo mundo. Eu acho que o Ramon tinha um comentário também, não, Ramon? Eu tinha, mas o Edson falou tudo, né? Não, mas concordo plenamente com esse ponto sobre treinamento que o Edson falou, né? A gente quebra um pouco esse ciclo vicioso de canteiros itinerantes, uma orientação a projetos únicos, uma fragmentação. Quando a gente traz para um ambiente com uma maior estabilidade, com essa visão de longo prazo, a gente faz sentido, existe possibilidade, é rentável, traz ganhos investir em treinamento. No caso específico da TecVer, a gente tem um centro de treinamentos e uma sistemática padronizada de treinamentos para novos entrantes na empresa, com postos de trabalho pré-definidos que permitem a entrada de aprendizes até que eles se tornem aptos a irem a outros postos e se tornarem multiplicadores. Então, você consegue trazer bastante essa sistemática. É uma sistemática que não é só para treinamento de entrada, porque além de nós termos uma figura oficial, que é um treinador em tempo integral, um multiplicador de conhecimento, nós também temos uma área de treinamentos e uma área de prototipagem e um prototipista, porque no final das contas esse conhecimento ele se recicla, mesmo quem já está dentro, quem já é experiente, está constantemente desenvolvendo novos conhecimentos, porque o aprendizado ele ocorre a todo momento. E aí um outro ponto que eu acho interessante ressaltar também é a abordagem que a gente traz para desenvolvimento dos produtos, desenvolvimento dos processos com mindset industrial, também permite uma inserção um pouco mais fácil desses operadores que estejam aprendendo a trabalhar com esses sistemas, porque são projetos orientados à montagem, projetos orientados com design pensado para manufatura, de forma com que essa curva de aprendizado ela fica mais simples, cada vez mais eliminando interpretação de pranchas, interpretação de projetos para trabalhar com listas de cortes, com uma informação precisa na hora certa, no local certo, de forma com que a gente quebra um pouco essa relação mestre-aprendiz, a relação do artesão, né? Bacana. Bom, obrigado ao Licínio Maia Júnior pelo comentário e pela Beatriz Santos também, 2 comentários carinhosos aqui, né? Licínio, projeto desafiador e muito interessante e inovador. A Beatriz Santos, conteúdo maravilhoso, só feras. Parabéns aí, 3 feras. Parabéns para vocês.
Bom, e eu queria agora trazer uma pergunta do Roberto Monet, e eu acho que eu gostaria de destinar essa pergunta para o Murilo, né? Parabéns aos organizadores e aos mestres palestrantes. E a pergunta do nosso caríssimo amigo Roberto Monet é: a carga tributária é um fator que dificulta o crescimento desse setor? Eu estou fazendo a pergunta, estou levando a pergunta para o Murilo, mas quem mais quiser responder, por favor, fique à vontade. Bem aberta, sim. Eu confesso que a parte de tributação aqui da empresa, eu não sou especialista, não sou gerente de projetos, mas já vi muito orçamento aqui e a forma com que a gente considera os impostos. Até onde eu sei, a gente não é taxado como imposto de produto, né? A gente não é taxado como um ICMS, mas sim como um ISS. Mas eu acho que talvez o Edson tenha um pouco mais de fundamento para falar sobre isso. Eu não vou me aventurar numa área que eu desconheço aqui, tá bom, gente? Não, mas nós... Deixa eu ajudar um pouquinho, Edson. Assim, claro. E vamos ouvir o Edson, né? Bom, o Brasil cria essas encrencas para a gente, né? Uma legislação tributária totalmente retrógrada, inadequada, né? Que penaliza a construção off-site modular. É claro que ela é maléfica para o setor. É uma covardia você entregar mais rápido, melhor, com melhor qualidade de desempenho e pagar mais tributos. Em princípio, a indústria paga ICMS, paga ISS, e brincando, você tem uma diferença mais ou menos de 20% em relação à construção tradicional, né? Grosseiramente de 20%. Depende do estado, depende de quanto você consegue, na verdade, compensar de impostos, né? Essa conta é complexa. Aquilo que poderia ser o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é o que acontece em mais de 170 países do mundo, que é imposto só, que acontece no momento que você compra, que está destacado na nota o valor do tributo. Aqui, lamentavelmente, é essa engenharia maluca que dá emprego para um batalhão de gente, né? Especialista em engenharia tributária. E a gente tem que tentar fugir disso para conseguir operar, para conseguir sobreviver. Então, muitas empresas acabam operando no modelo onde elas não se qualificam como indústria, né? Elas dizem o seguinte: eu sou uma construtora que usa a industrialização para poder construir o meu produto, né? E aí ela entra numa tributação que é mais ou menos a da construção tradicional, como o Murilo colocou aqui nesse quadro. Mas isso depende da interpretação de quem está auditando, né? Alguém pode não concordar com isso, né? Então, não tem uma resposta sim ou não, isso não é preto e branco, lamentavelmente, né? Mas o ideal é que a gente tenha a isonomia tributária, que a construção industrializada pague os mesmos tipos de impostos que a construção tradicional. E quero que vocês saibam que existe um projeto de lei para isso, justamente para a isonomia tributária, né? O próprio programa Construa Brasil fala, uma das metas é essa, e nós precisamos disso, né? Então, basicamente, acho que esse é um ponto importante, mas eu queria que o Edson, que o Ramon completassem, porque esse é um ponto sensível, sim, na história da industrialização brasileira, e é uma das principais barreiras pelas quais nós não avançamos mais rápido aí nos últimos 40, 50 anos. É isso aí, Paulo. Você falou tudo aí, que essa parte tributária no Brasil não é preto no branco, né? Não existe preto e branco, sabe? Tá tudo cinza. Ou seja... 50 tons de cinza. Nossa senhora, é mais que 50 tons aí, sabe? A gente não sabe direito o que fazer nessa engenharia tributária, não, né? Mas o que acontece com o nosso MC é que nós nos posicionamos fortemente como fábrica, né? Nós temos uma fábrica aí com uma certa estrutura. Então, os auditores, os fiscais, eles acabam vendo a gente muito mais como fábrica. Nesse caso, eu não consigo, né, trabalhar sem pagar ICMS. Eu tenho que pagar, sabe? E aí, realmente, eu sou fortemente penalizado. Mas, como tudo é cinza, é claro que tem um consultor a ser pago a peso de ouro, sabe? Uma empresa, consultoria,
que tenta nos dar algum respaldo, mas mesmo essa empresa especializada, ela fica cheia de dúvidas, porque tem jurisprudência para um lado e jurisprudência para um outro, né? Então, assim, é complicado, não tem uma resposta única para isso, não. Eu acho que o Paulo falou muito bem, né, nesse quesito aí, viu? Perfeito. Mas, no geral, não tem isonomia, não. No geral, nós pagamos mais do que a Perfeito. construção convencional. Ramon, algum comentário? Acho que foi abordado duas perspectivas aqui, o que mostra que tem justamente falta de isonomia, né? Então, existem barreiras, existem manobras possíveis, principalmente para quem verticaliza mais e é construtora também, que aí eu acho que talvez entre um pouco mais na questão da Brasil Cubo, por fazer o escopo completo da obra, né? Além de indústria e construtora, né? Em alguns casos. Eu não sei, o Murilo pode dizer um pouco melhor. Não, é isso mesmo. Na verdade, eu falei que eu não me recordava, mas foi exatamente o que o Paulo falou. A forma com que você se apresenta, né? Que tipo de empresa você é? Nós nos apresentamos como uma construtora que faz uso de industrialização. E com isso a gente consegue ser considerado um prestador de serviço e não uma indústria manufatureira propriamente dita, vamos dizer assim. Ou seja, a tua atividade fim é construção e a tua atividade meio é industrializar para poder construir. Em outras palavras, é isso. Né? Legal. Bom, nosso amigo José Luiz Varela, obrigado pela tua presença. Ele está colocando uma questão aqui, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Ele está dizendo o seguinte: existe uma pressão dos fundos imobiliários, principalmente no exterior, onde as exigências para a industrialização da construção são muito fortes. É necessário partir para um modelo mais disruptivo já. Concordamos com você, José Luiz Varela. Varela, obrigado, tá? Pela tua presença. Bom, o Leandro Fangel, né, ele diz o seguinte: qual o papel hoje dos componentes industrializados? Obrigado, Leandro. O Leandro é possivelmente o profissional brasileiro que mais conhece de banheiro pronto, tá certo? Tá correto isso, Edson? É isso mesmo. Eu posso dizer isso de carteirinha. Fez banheiro mundo afora, não só no Brasil, né? Sim. E ele diz o seguinte: pergunta o seguinte: qual hoje o papel dos componentes industrializados para a construção civil, como banheiros e painéis de fachada, para desenvolvimento da construção modular de um modo geral, né? Como é que vocês veem essa inserção desses componentes industrializados nas edificações imobiliárias, né, do mercado imobiliário residencial, principalmente hoje, mas poderia ser aplicado a qualquer tipo de edificação comercial, industrial, etc., né? Como é que vocês veem a inserção desses componentes industrializados, banheiros prontos, módulos, etc.? Acho que a pessoa com mais propriedade para responder isso é o próprio Leandro, né? Exato, ele quis transmitir para a gente fazer propaganda do banheiro pronto. Tô brincando. Ele está fazendo respondendo rapidamente, Paulo, para a turma que continua com uma construção híbrida, né, parte convencional, parte industrializada, trazendo essas soluções, como você bem caracterizou lá na sua apresentação, estão atuando no caminho crítico da obra, né? Banheiro é um caminho crítico, porque tem muitas etapas de execução, demora muito, fachada é um caminho crítico, tem que se pendurar, traçar prumo, chapisco, emboço, puta vida. Então, são soluções que ajudam a acelerar as construções de modo geral e com certeza, quanto mais as empresas estiverem usando, maior vai ser a produtividade da construção civil de modo geral. Então, está alinhado com esse caminho que a gente está trilhando de industrialização. E para não ser para não falar só por uma ótica, né, nós temos incorporadoras que estão fazendo um trabalho muito bacana aqui. Eu acho que vale a pena contar, né? A Tegra está muito avançada, né, com os banheiros prontos, com fachada industrializada, né? Ela usa banheiros da CMC, tá certo, Edson? A Gafisa está com fachada industrializada já há algum tempo, né? A Porte também com fachada industrializada, fachada ventilada. Então, esse, felizmente, é um movimento crescente e muito importante, né? E eu quero aproveitar até essa questão para poder responder uma pergunta que foi destinada a mim, né? Eu não deveria estar aqui respondendo, mas não posso fugir da raia, né? O Leonardo Nascimento, ele está fazendo a seguinte pergunta: Paulo, como os sindicatos estão reagindo a essa transformação que a industrialização traz?
Como vocês estão lidando com isso? Bom, a pergunta é muito boa e eu acho que dá a oportunidade para a gente falar muito profissionalmente, sem milindres nem nada, né, o que está acontecendo, né? Os sindicatos, principalmente os Sinduscons, em várias bases regionais, né, estão promovendo um seminário que começou pelo Sinduscon São Paulo, junto com as BEAs São Paulo, no ano passado, chamado Industrialização de Edifícios Residenciais. Bom, esse tema saiu daqui, depois foi para o Sinduscon Rio Grande do Sul, né, depois foi para Paraná Norte, Londrina, depois a gente teve um papo também com o Sinduscon Salvador. Estou indo agora para o Rio, né, e ouvi falar que esse movimento vai depois, acho que para Vitória, Minas, enfim. A grande verdade é a seguinte, né, por que os Sinduscons começaram a promover esse tema, né? Porque essa questão do apagão da mão de obra está mais perto da realidade, está mais perto da verdade, né? Aquilo que a gente estava já falando há algum tempo, né? E vamos lembrar, né? A mão de obra na construção, ela sempre foi uma mão de obra barata, essa é a verdade. E a construção sempre teve um trabalho, tido como um trabalho social, para capturar e dar trabalho para essa mão de obra que se dizia de menor qualificação. Eu nem acho isso, porque acho que tem gente muito qualificada na construção, trabalhando como mão de obra direta, né? Mas a verdade é a seguinte, de uns anos para cá, existe realmente uma falta. Nós não estamos num boom, você vai nos canteiros de obra, tem plaquinha lá, estamos contratando várias qualificações profissionais, né? Então, esse é um problema sério, né? E o que acontece, né? Por que o Sinduscon São Paulo começou esse movimento? Eu tive aí o privilégio de fazer a palestra de abertura falando justamente sobre isso, caminhos para a industrialização da construção, né? Porque existe essa preocupação no sindicato patronal já. Ele sabe que está faltando mão de obra, ele sabe que precisa industrializar e que se sabe que se a gente não industrializar, não vai ter produção. Simples assim, né? Quem não acreditar nisso vai ficar pelo caminho, lamentavelmente. Quem não se preparar e começar a dar esses primeiros passos vai ficar pelo caminho. Nós temos que nos reinventar, né? Vocês estão vendo aí como é que faz com um negócio desse? Perda de 5% ao ano em média de produtividade na construção. Não dá, gente, né? Não dá. E a demanda crescendo. Hoje nós vivemos num mundo com 8 bilhões de habitantes. A projeção para 2050 é de 10 bilhões. Não vai caber muita gente, tá certo? Mas, obviamente, com esse crescimento, vai continuar o crescimento das demandas para tudo, infraestrutura, saúde, transporte, habitação, etc. Né? Então, eu diria, Leonardo, que os sindicatos não só veem favoravelmente, positivamente, como uma questão de necessidade. Por isso, esse movimento dos sindicatos e das BEA, né, em várias regiões do Brasil. Na minha opinião, esse é um movimento só crescente, pela urgência, né? Antigamente, a gente falava que industrializar era uma opção. Hoje não. Hoje é uma necessidade, é diferente. Ô Paulo, se eu puder contribuir rapidamente com um caso... Eu estive nos Estados Unidos, na Califórnia, visitando algumas empresas de construção modular. E lá os sindicatos, né, as famosas unions, eles são muito fortes, né? São sindicatos super unidos, né, entre eles. Eles têm um papel bem forte, assim, de influência nos trabalhadores daquele setor. A Factory OS, eles trabalham com um sistema modular em wood frame. Eles se alinharam ao sindicato dos carpinteiros da região, desenvolveram mão de obra para eles, acho que 25% da mão de obra deles são desse sindicato, e combinaram com eles, deles capacitarem diversas pessoas que eles chamam de second chance, né, que ex-presidiários, ex-usuários de drogas, pessoas que não tinham ali futuro para se tornarem mão de obra capacitada para ajudar eles na fábrica. Então, eu achei muito interessante esse trabalho da empresa, né, da PJ, junto com o sindicato, em conseguir mão de obra, capacitar a mão de obra, e uma relação ganha-ganha ali, muito legal. Bacana. Bom, mais uma pergunta. Eu queria levar essa pergunta para o Ramon, né, que é do Alexandre Rodrigues Oliveira.
Ele pergunta o seguinte: como as grandes construtoras e incorporadoras têm tratado a implantação da construção modular na execução de obras do padrão Minha Casa Minha Vida? Já que o grande déficit habitacional encontra-se nessa faixa. Olha, a gente tem já experiência com grandes incorporadoras, consultoras, mas ainda não são muitos os players que aderiram. Existem, vamos dizer, alguns early adopters que vêm apostando junto com a gente, né? Por exemplo, a MRV fez a primeira obra com a TechVerde em 2014. Então, já existe assim, um cenário. A própria Tenda, né, chegou a fazer obra com a gente, depois verticalizou uma fábrica própria, né, as maiores fábricas aí do continente. Então, existem iniciativas, mas elas ainda são poucas. Eu vejo que já houve existe uma conscientização da necessidade de mudança por todas as questões que a gente abordou aqui. Já se identificou que a construção modular é uma resposta para essas dores, mas ainda persiste uma certa inércia de próximos passos, digamos assim, né, pela toda a característica de aversão ao risco, principalmente nesses empreendimentos, nesses negócios que trabalham com margens um pouco mais reduzidas e alta escalabilidade. Mas o que eu posso afirmar é que quando se trabalhando, obviamente, né, considerando essas margens e tudo mais, a questão, trabalhando o equilíbrio, trade-off, chegando no trade-off perfeito, num produto desenvolvido, concebido desde o início, pensado para ser modular, não adaptado, porque muitas vezes a gente recebe assim, tá aqui, tá incorporado, essa unidade aqui, orça para nós em wood-frame. Bom, já perdeu todo o conceito de coordenação modular. É possível adaptar? Mas para ter um projeto que vá ser competitivo nesses segmentos, fazendo um co-desenvolvimento conjunto a partir de uma plataforma de produto, com os elementos, vamos dizer, que podem ser reproduzíveis, que tem interfaces planejadas, que a gente consegue ter economia de escala e possa trabalhar junto na tomada de decisão para chegar nos trade-offs do que faz volumétrico, do que faz painelizado, especificamente para cada contrato. É possível ser competitivo nesse segmento. E a gente já tem alguns casos que comprovam isso. Perfeito. A gente está caminhando para o final por uma questão de prazo, né? Mas eu queria, se o Cristiano me permitir, estourar um tempinho, tem algumas perguntas aqui que eu acho que a gente não pode deixar de fazer, né? E antes de partir para a próxima, eu só pediria que a gente tentasse ser mais compacto nas respostas para a gente poder responder mais algumas perguntas. Mas uma pergunta que não quer calar: nós estamos com uma norma de wood-frame aí na chapa, uma NBR, né? uma norma BNT. E como o Ramon participa desse processo, eu queria que ele contasse para a gente quais são os potenciais impactos dessa norma no mercado. Bom, acho que o primeiro impacto já dá para correlacionar com a pergunta anterior. Uma barreira de entrada foi rompida. Porque antes, né, você para a maior parte, 1, 2, 3, a maior parte do tempo apenas a TechVerde tinha uma certificação da Tech para poder entrar nesse tipo de obra com apoio à produção, nos programas habitacionais. Então, para edificações unifamiliares, térreas ou sobrados, essa barreira vai cair. Então, eu imagino até por uma questão né, de aversão ao risco e tudo mais, né, eu acho que vai ser, pelos custos também inerentes a você manter um Datec, eu imagino que vai naturalmente haver um movimento maior das construtoras, que também vai puxar toda a cadeia produtiva, que já veio trabalhando há 7 anos. Essa norma tem um comitê que foi estabelecido há 7 anos atrás para redigi-la. Foram vários ciclos, muito aprendizado ao longo desse caminho, até chegar no ponto ela poder ir para a BNT agora para ser divulgada.
Então foi uma longa trajetória que contou com a participação de projetistas, de consultores, de construtoras, de fornecedores, de sistemistas como nós. Então isso mostra que está sendo formatada no Brasil uma cadeia produtiva muito consistente, inclusive mais consistente em países que são, vamos dizer, pioneiros em wood frame. Em outros países você não tem uma norma que é de nível nacional, às vezes ela tem questões estaduais, como nos Estados Unidos, né, que dificulta muito, inclusive, a industrialização para as permissões que são necessárias. Então, eu acho que foi feito um movimento muito consistente que mostra que a gente está num nível chegando numa maturidade e num momentum aí da construção off-site, que já teve a norma de steel frame, agora a norma de wood frame, ao ponto de a gente poder estar passando a deixar de chamar esses sistemas de inovadores para convencionais, sabendo que ainda é um pouco de exagero chamá-los de convencionais, porque tem muito chão pela frente, mas acho que se abrem muitas portas aí. Legal, obrigado, Ramon. Obrigado, Geraldo Casagrande, pela presença, Chiara Bettina, Rubens Benbassati, enfim, tem muita gente bacana aqui com a gente, né? Eu queria fazer uma pergunta do Davi Paves, depois mais duas perguntas e a gente caminha para o final, então. O Davi Paves, obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco. Ele diz o seguinte: salário de funcionário da produção modular versus salário de funcionário da produção convencional. Qual é a diferença, Edson Tateishi? Essa resposta aí é um pouco difícil, sabe? Porque nós não contratamos profissionais prontos. Isso é quase que uma regra lá, sabe? A gente contrata pessoas que culturalmente têm a ver com a gente, sabe? Então, a gente estuda mais o perfil das pessoas do que o profissional delas. Entendo esse match cultural, a pessoa é do bem, né? Tem simplicidade, comunica legal, tem as nossas bases culturais, a gente contrata e depois treina. Então, a gente começa com a base mesmo, trabalhando no piso, e depois, conforme a gente vai treinando a pessoa, a gente vai conseguindo colocar ele a níveis bem superiores. Então, a gente está ali, talvez, contratando um pouco mais na base, mas depois ele passa e aí vai embora, não tem nem limite. Eu já tenho muitos casos que eu peguei como ajudante e o cara virou gerente. É uma coisa impressionante, porque eu não estou preocupado no profissional, eu estou preocupado com a pessoa. Ótimo. Não sei se eu consegui responder, mas é isso. Foi bom, foi ótimo. E eu acho que quando a gente começa a ganhar produtividade, a entregar resultados melhores, né, com maior qualidade de desempenho, a gente pode pagar mais. Isso é uma coisa simples, o capitalismo é assim, né? E é bom que seja dessa forma, que a gente consiga remunerar bem aqueles profissionais que, como o Edson já disse aqui, que a gente precisa reter, né? Mas queria fazer uma pergunta para o Murilo, também para uma resposta sintética, se é que é possível, né? Mas no ano passado, no segundo semestre, vocês levaram o modelo de negócio da Brasil ao Cubo para o México, né? Com a México ao Cubo, né? Você pode contar para a gente um pouquinho dessa estratégia de internacionalização da Brasil ao Cubo e como tem sido essa experiência de atuar no México? Posso. Então, foi até uma iniciativa que partiu da nossa sócia, né, da Gerdau, por a Gerdau ter uma atuação já lá no México e por enxergar que a cultura de construção civil lá no México é muito semelhante à do Brasil, né? Com algum nível de utilização de estruturas metálicas, pequeno como aqui no Brasil. A gente não tem um alto nível de utilização de estruturas metálicas comparado com estruturas de concreto. Mas a gente montou um time muito interessante lá, que é encabeçado por um ex-executivo da Gerdau, hoje o CEO da México ao Cubo é o Carlos Mosca, era ex-Gerdau, e montou um time mexicano junto com um sócio nosso, Jonathan Degani, que foi para lá, e a gente incorporou uma primeira casa lá, né? E foi um sucesso, assim, porque foi uma parceria México ao Cubo, Brasil ao Cubo, em termos de projeto,
uma transferência de tecnologia, de maneira de pensar, de processos de desenvolvimento de projeto em BIM, de planejamento, de execução. E hoje a empresa já fez mais um escritório e eles estão entrando num projeto que é um loteamento com casas, né? O cliente vai construir as casas. São 3 modelos de casa. São 100 casas no total, se eu não me engano. E eles conseguiram vender 3 casas, uma de cada tipo, como uma prototipação. Então, eles estão passando por todo o processo também de mudança de cultura, de entrega dos primeiros projetos, de vender o conceito de construção modular. Então, está sendo bem, bem legal. Acho que tem futuro. Maravilha, que bom, bacana, sucesso, né? 2 perguntas rápidas, uma que eu vou responder, para ser bem sintético, do Gustavo Aguiar. Gustavo, obrigado pela tua presença, a gente tem um carinho grande por você, você sabe. Ele está dizendo, como vocês enxergam a cadeia de fornecedores para atendimento técnico das demandas da construção modular? O mercado tem desenvolvido soluções, componentes, elementos para essas demandas? A resposta é que, assim, a cadeia de valor está se movimentando, sim, né? A gente já tem várias opções. Se você falar, por exemplo, em kits hidráulicos elétricos, tem vários fabricantes. Se você falar em porta pronta, tem vários fabricantes competentes, né? Então, obviamente, tem soluções que a gente sente falta no Brasil, que elas ainda não embarcaram aqui do jeito que a gente precisaria, né? Eu gosto muito das soluções elásticas para colagem de revestimentos, por exemplo, né? Que é o que a indústria automotiva usa, né? A gente lembra daquelas carrocerias de ônibus da Cometa, né? Com aqueles ribites, né? Hoje, as carrocerias de ônibus são todas coladas com cola de poliuretano, né? Quer teste melhor do que rodar nas estradas brasileiras, né? Então, a gente ainda sente falta de alguns componentes, mas o mercado tem desenvolvido sistema assim, acho que tem uma boa resposta, mas tem muita coisa que a gente precisa evoluir, tá, Gustavo? E a última pergunta que eu vou deixar aberta é do nosso amigo também, Ricardo Calabrese. Muito obrigado, Ricardo, arquiteto Ricardo Calabrese, e ele pergunta o seguinte: como vocês acham que a arquitetura poderia ajudar na ampliação dos projetos industrializados, além da especificação? Quais barreiras, desafios e oportunidades referentes a essa questão? Pergunta capciosa de arquiteto para engenheiros. Eu gostei dessa pergunta aí. Se eu pudesse ter escolhido uma para responder, tinha sido essa. Estava acompanhando lá. Mas eu acho que tem um grande potencial de sinergia a ser explorado ainda não o exploramos completamente. Eu acho que existe um certo paradigma de que arquitetura e construção modular não combinam. Eu não concordo com isso, né? Eu acho que justamente é o contrário, né? Se a gente for fazer um paralelo, né, sobre a padronização e criatividade, né? Se a gente for fazer um paralelo com o alfabeto ali, com cerca de 26 letras, a gente consegue escrever qualquer coisa em qualquer língua e nenhum escritor jamais teve sua criatividade limitada. E o mesmo, se a gente tiver elementos, sejam painéis, módulos padronizados, um arquiteto também pode trabalhar toda a sua criatividade a partir desses elementos. Então, estudar mais sobre estratégias de plataforma de produto, fazendo esse paralelo de que o alfabeto seria uma plataforma, eu acho que é algo que, desde a academia, poderia ser mais introjetado para facilitar essa conversa entre, vamos dizer, engenharia industrial e arquitetura. Maravilha. Complementando rapidamente, Paulo, eu acho que os arquitetos também, não estou dizendo que todos, mas poderiam demonstrar interesse e se aprofundar no entendimento de sistemas construtivos industrializados. Quais que são as características, como que eles são pensados, o que eu preciso entender na hora de estar concebendo um projeto arquitetônico que eu tenho interesse, que ele tire proveito de toda essa produtividade, de todos esses benefícios. Então, tem questões logísticas, tem questões de coordenação modular e por aí vai. Então, isso também é importantíssimo para usar a criatividade para fazer um projeto bem feito, né? Perfeito. E eu quero aqui colocar uma questão, Ricardo, para você e para todos os arquitetos. E eu sei que a tua cabeça vai nessa direção, que é muito bom. A boa arquitetura, ela sabe fazer coisas melhores do que nós, engenheiros. A gente só sabe fazer caixa de sapato. A gente tem a cabeça totalmente quadrada. E vocês sabem fazer as coisas de uma forma diferente, com muita competência, né? Mas é bom a gente lembrar o seguinte:
a indústria de construção off-site modular, ela precisa de repetição. A gente precisa repetir módulos, né? Essa repetição de módulos gera linhas de produção mais rápidas, mais produtivas e produtos mais baratos, obviamente, né? Então, se a gente puder começar a pensar em padronizar componentes, um módulo de banheiro padronizado, por exemplo, né? Se a gente puder começar a padronizar componentes, a gente pode repetir módulos sem repetir produto. Essa é uma questão inteligente. A arquitetura pode fazer isso, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo sempre. Né? Numa empresa que eu trabalhei, a gente desenvolveu 7 tipologias de produtos industrializados. Nessas 7 tipologias, que variavam de casas, townhouses, prédios, etc., com 2 tipos de banheiro, a gente resolvia qualquer produto. Às vezes até espelhando uma parede para uma questão de ventilação e iluminação, né? Mas isso ajuda a industrialização, facilita a industrialização. A gente precisa ter elementos intercambiáveis, né? E isso ajuda nesse processo. Então, acho que era bom a gente pensar nesse caminho também, né? Bom, mas o Granato, obrigado pela presença, está cumprimentando a gente pela live. Obrigado, Mônica Garcia, pela tua presença aqui também, né? O Mário Rueda. E, para finalizar, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Obrigado a todos. Eu quero dizer que aquelas perguntas que não foram respondidas aqui, a gente gostaria de encaminhar, então, para a EA, para que ela possa repassar para os professores, e os professores, eu sei que carinhosamente vão, como o próprio Cristiano já falou, vão responder para essas perguntas, para essas pessoas que fizeram as questões, tá? Perdão por não conseguirmos aqui contemplar todas as perguntas, mas o tempo não nos permite. Cristiano, a palavra é sua. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Edson, Murilo e Ramon. Acho que a gente entregou um ótimo conteúdo. Parabéns para vocês. Você, Cristiano. Sem microfone, Cristiano. Bom, pronto. Bom, queria, em nome da EA, agradecer aqui a audiência, né, a presença de todos, né? Eu tenho visto aqui muitas pessoas que vêm acompanhando a gente ao longo dessa websérie, desde o primeiro webinar. Então é bacana ver que estão retornando, sinal que está agregando valor, né, que está trazendo uma experiência bacana. Esse é o terceiro. A gente tem mais 2 encontros pela frente, um no dia 4 de julho e o outro no dia 18. Né, esse do dia 18, o último. Portanto, é o webinar onde a gente vai fazer o sorteio, né, da inscrição cortesia para participação no curso. Eu, aqui acompanhando, né, as falas de vocês, eu acho que existe um ponto aqui em comum, uma opinião comum entre todos, que é a questão da qualificação profissional, né, que essa jornada, né, rumo à construção industrializada requer, né? Então a gente ainda procura nesse sentido oferecer aí uma gama de treinamentos, de cursos, alguns abertos, né, turmas abertas, como esse de construção 4.0, industrialização, inovação e tecnologia, previsto para iniciar no dia 2, como também alguns outros programas mais curtos, né, para quem eventualmente não dispõe agora do tempo para ingressar num curso um pouco mais longo, como esse de 130 horas. Então, posso citar aqui rapidamente um curso curto de construção modular que está inserido dentro do curso maior, né, de construção industrializada, que é o construção modular, pré-fabricação, né, e pré-construction, e fast construction, que é um programa mais curtinho, com 12 horas. Nós temos um programa de 16 horas de Light Steel Frame, temos um programa de 16 horas de Lean Construction. Então, assim, acho que para quem realmente tem interesse aí em ingressar, se familiarizar ou atualizar conhecimentos, né, tem um portfólio grande. Estou falando aqui de turmas abertas, tudo, mas a gente também, é sempre bom lembrar, desenvolve
conteúdos, né, customizados para atender aí necessidades específicas, né, de cada empresa, né? Então, em especial hoje gostaria de agradecer aí ao Edson, ao Murilo e ao Ramon pela atenção, pelo prestígio, pelo tempo. Eles vão estar conosco também no curso. Eu acho que a gente cumpriu aqui o objetivo, conseguiu fazer mais um aperitivo, né, do que a gente tem pela frente, né? Em cada um desses webinários a gente vem apresentando algumas das pessoas e alguns dos temas, discutindo, né, dessa forma mais informal, aí um pouco das questões relevantes, né, que precisam ser tratadas quando a gente aborda a questão da industrialização da construção. Então é isso, gente. Obrigado, parabéns. Eu acho que agregou bastante conteúdo, deu para responder muitas das perguntas, né? A gente depois, com calma, vai repassar aqui, ver aquelas que não puderam ser respondidas, vamos dar sequência e encaminhar para que sejam. E a gente pode continuar essa interação pelo grupo, que continua aberto aí desde o primeiro webinar, né, e vai continuar até o final, né? E depois a gente, como eu mencionei, né, no curso, eu espero que parte aí de vocês que estão prestigiando a gente nessa websérie participe do curso, se inscreva, vai ser um prazer recebê-los, e lá também a gente vai ter oportunidade, né, de desenvolver, de estreitar esse relacionamento, esse network tão importante para o desenvolvimento aí do setor. Tá bom? Então, obrigado aí para todo mundo, uma boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Falou. Grande abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, gente.